Agora, então, nós vamos falar das técnicas de coleta dos dados. Tá? A coleta de dados é a etapa de desenvolvimento da pesquisa em que, por meio da utilização de alguns instrumentos ou técnicas intencionalmente selecionadas, são reunidos elementos que ajudam a caracterizar de forma específica as diferentes dimensões do objeto de conhecimento. Então, nós temos ali dados quantitativos, tá? Que são os dados numéricos, as medidas, as taxas, etc. Né? E os dados qualitativos, que são as representações, os conhecimentos, os comportamentos, atitudes, que a gente vai estar, então, buscando essa regularidade, né, nessas representações, nesses conhecimentos, atitudes e comportamento dos sujeitos. Por isso que são dados qualitativos. Eu vou estar selecionando a partir do que os sujeitos me apresentam. Tá? Então, a definição dessas técnicas de instrumentos deve ser realizada desde a escrita do projeto de pesquisa, levando em conta principalmente o objeto geral específico da investigação. Então, assim, dependendo do objeto que eu vou estar pesquisando, eu vou estar pensando quais são essas técnicas de coleta para eu poder desenvolver a minha pesquisa, para eu poder estar, né, desenvolvendo a pesquisa propriamente dita. Mas é importante também, como eu falei isso na web aula também, é importante não ir como uma camisa de força, ir para o campo, para o contexto de pesquisa, preso, né, amarrado a essas técnicas e não se abrir então para que o contexto te exige, porque o contexto também vai te apresentar formas de ampliar essas para coletar os dados, né. Eu coloquei como exemplo na web aula, quando eu estava trabalhando com a pesquisa também do doutorado, que eu fui como uma pesquisa etnográfica, eu tive então o caderno de campo, né, ficando, né, um tempo, né, um período, né, por longo tempo, fazendo esses registros no caderno de campo, e só que a própria professora selecionada ali na amostra que eu optei pela Patrícia, ela tinha uma escrita, um caderno de registro dela muito bem elaborado. Então, assim, ela era uma exímia, né, escritora da sua prática. Então, eu conheci o caderno de registro dela, eu inseri como uma técnica, né, como documento também de análise, para ver, então, ali a regularidade, para chegar às categorias de análise da pesquisa, o caderno de registro dela, o que eu trabalhei, o que eu denominei através de narrativas escritas. Então, eu não pensava em trabalhar com narrativas escritas, mas o próprio sujeito pesquisado, né, o próprio contexto de pesquisa, me mostrou esse instrumento, as narrativas escritas, como uma possibilidade de construir, então, a regularidade, ou seja, a minha própria pesquisa. Então, vamos lá. As categorias de técnicas de coleta de dados. A documentação indireta. Trata-se da coleta de dados por intermédio de fontes documentais ou bibliográficas, isto é, o pesquisador acessa os dados de forma indireta, por meio de registros. Aí o registro escrito, visual, sonoro, né, realizado por sujeitos com os quais não tem contato direto. Agora, a documentação direta consiste no levantamento de dados pelo pesquisador no próprio local onde os sujeitos participantes da pesquisa estão presentes. Isto é, onde o fenômeno, o objeto de conhecimento investigado ocorre. Né? Então, nós temos essas duas possibilidades de dados, a indireta e a direta. Tá? A gente vai estar tocando aqui devido ao tempo. Então, documentação indireta, temos as fontes documentais, as fontes bibliográficas e a documentação direta. Porque o pesquisador está mergulhado no contexto. Ele está lá, né, diariamente, ele está lá no contexto pesquisado. Ele está né, por dentro, né, do próprio objeto de pesquisa. Né, ele está inserido. Aí ele vai usar então a observação, a entrevista, que é diretamente, pode a aplicação de questionário, aí o caderno de campo, vai estar escrevendo no campo. Também temos a fotografia, que pode ser utilizada, e outras técnicas, né, outros procedimentos também. Por isso que a gente colocou ali os 3 pontinhos, tá, pessoal? Porque
diversas técnicas aí de documentação direta, de coleta de dados direto com os sujeitos da pesquisa, mas nós vamos estar trabalhando com 3 aí que são as mais utilizadas, tá? Para essa primeira introdução de vocês aí a essas questões. Então vamos lá, as fontes bibliográficas. O que são, né? O que são essas fontes bibliográficas? O que é essa técnica, né? Consiste no conjunto de pesquisas científicas já desenvolvida e publicada em uma dada área ou tema de investigação. Então, assim, eu vou fazer essa pesquisa dessa bibliografia que está inserida, né? Que já está produzida referente ao tema, para eu ter o conhecimento produzido sobre o meu objetivo, então, de eu conhecer o que tem inscrito, que já está acumulado socialmente, né, em relação ao conhecimento desse tema. Colocar o investigador em contato direto com o estudo da arte. A gente faz esse estudo da arte, então, o estudo da arte é a coleta de tudo que tem produzido sobre o meu tá? E na área do tema, então, que eu estou a pesquisar, né? Visando, então, compor o embasamento teórico e revisão bibliográfica. Geralmente, em toda pesquisa, ou TCC, especialização, tem um capítulo do trabalho que é uma revisão bibliográfica. Tem muitos que não fazem a revisão bibliográfica, mas já com a pesquisa empírica, ou seja, a pesquisa lá do contexto, do próprio contexto, né? Do que lá do contexto, né? E tem que fazem separadamente um capítulo só teórico de revisão, né, desse estado da arte, do que tem produzido sobre o tema, e o capítulo das análises, que é o capítulo das categorias que ele seleciona a partir do material que foi coletado, devido aos procedimentos que ele usou. Então, assim, depende, né, hoje a gente pode fazer junto, pode fazer separado, depende como o pesquisador está organizando a sua pesquisa, né. Então, os tipos, então, de fontes bibliográficas. Existem periódicos, né, muitas revistas, né, nacionais, internacionais, online, revistas impressas, livros que, né, que estão, né, que já publicaram sobre esse tema. Anais de eventos científicos, a gente tinha usado muito anais de evento científico para ver esse estado da arte. Monografias, dissertações, teses. Essa é uma parte importantíssima, assim, de conhecer o seu objeto, o que tem de produzido, tanto nacionalmente como internacionalmente, né, sobre o seu objeto de pesquisa. Né? Então, como se faz então essa coleta? Hoje, né, existem muitos repositórios de fontes bibliográficas, tem o portal da CAPES, tem o portal da Amped, que pode ser usado, né? E esses portais, né, esses repositórios, hoje está muito fácil porque tem a internet que possibilita você acessá-los, né? Geralmente são repositórios abertos, onde você pode fazer, né, ali, escolhe um descritor, exemplo, vou trabalhar sobre educação de bebês. Então eu coloco lá bebês, educação de bebês, creche, eu vou escolher algumas palavras-chave como descritores para eu poder ver o que tem de produção sobre esse objeto. E aí, então eu posso ler os resumos desses trabalhos e através do resumo eu vou selecionando as pesquisas que estão mais próximas do meu objeto de pesquisa e vou compor então esse cenário, né, esse estado da arte do objeto que eu estou a estudar. Vamos seguindo, senão a observação. Então, um outro procedimento, uma outra técnica, né? O que é então a observação? Na obtenção de dados por meio da recepção de aspectos da realidade através dos sentidos, né? Então, a audição, né, a visão, etc., com o devido registro, escrito, oral, etc., do observador. Então, a observação, ela tem esse objetivo, então, do contato pessoal e estreito do pesquisador com o objeto de conhecimento. Tá? Como ele se apresenta no contexto investigado, pela participação ativa dos sujeitos da pesquisa. Então, a observação me permite ir lá e participar, né, com os sujeitos ou com o próprio objeto que eu estou pesquisando. Tá? Então, como se faz, como se coleta, né? Envolve uma série de possibilidades de técnicas, tais como diário de campo, utilização de gravadores, né, de voz, registro audiovisual. Então eu posso utilizar
o caderno de campo é um instrumento, né, é muito utilizado pela o procedimento da etnografia, né? A etnografia nos possibilita, nos traz, né, o caderno de campo, até mesmo chamam de caderno de bordo, né, folheto de registros, mas que possibilita registrar ali, está contigo e possibilita você registrar a todo tempo que você está observando. Interessante com criança, quando a gente desenvolve pesquisa com criança, como as crianças querem saber o que está registrando, como as crianças querem desenhar no seu caderno de campo, as crianças são curiosas, né, quando a gente está lá fazendo pesquisa com as crianças. A utilização de gravadores de voz, né? Você pode, você está numa roda com as crianças conversando sobre um assunto da sua pesquisa e os seus sujeitos de pesquisa são as crianças. Você vai gravar, né? Vai fazer um áudio dessa conversa, porque não tem como tu estar conversando com as crianças e ao mesmo tempo registrando. Por exemplo, como adulto já existe essa possibilidade, mas com as crianças, tanto do ensino fundamental como da educação infantil, isso se torna praticamente quase impossível. Elas são movimentos, querem uma junto com a outra atravessado, então a gravação te permite produzir esse áudio, né? E o uso também de filmagem. Então, a observação tem bastante possibilidades, se abre, né, para que essa observação seja feita de várias maneiras, né? Algumas questões, então, importantes, né? O que cada pessoa seleciona para ver depende muito de sua história pessoal e principalmente de sua abordagem cultural. Então, a observação está muito ligada com a história desse observador, a história do pesquisador, né? Por isso que exige uma disciplina e um foco do observador, para que ele não se perca, né, na totalidade desse universo que ele está pesquisando. Ele precisa focar, ele precisa delimitar o que ele quer observar, o que ele vai ver, né? Os pesquisadores tornam-se um outro que observa e também é observado, e né, que daria para a gente conversar bastante, mas não temos aqui muito tempo, mas é importante assim, saber que eu também estou sendo observado, ele não está só observando, né? Os pesquisadores vão pouco a pouco estabelecendo e criando laços com os sujeitos da pesquisa, o que favorece as relações e o desenvolvimento de uma participação sensível. Então, se eu estou fazendo uma observação, não tem como eu não me inserir, não tem como eu não estar interagindo com esses sujeitos. Até para a observação ser mais fidedigna e a observação, né, ser sensível, né, nesse sentido da relação, da interação com os sujeitos. Saber separar os detalhes relevantes dos triviais, né, porque você vai observar, por exemplo, um contexto de uma creche. Né? O contexto de uma creche é 1000 coisas, né? Então, mas qual é o teu foco de observação? A rotina, a entrada, são as brincadeiras das crianças, são a relação do professor com as crianças. Então você tem que ver o que se torna relevante para você estar focando, ou seja, através da filmagem, observando, né? Ou seja, através da filmagem, do áudio, né? Então, por aí, até das anotações no caderno de campo. Então, é importante organizar essa observação, né? Organizar o que é realmente relevante, né? A recomendação é escrever o que se vê e, em casa, ao digitar as anotações, reorganizá-las tecendo alguns comentários que complementam o vivido. Então, assim, se você está no caderno de campo, você não vai conseguir escrever detalhadamente o que você observa. Você vai colocando tópicos e no mesmo dia você vai chegar em casa e desenvolve esses tópicos para poder ter a sua observação, né, mais abrangente. Né? Se você está gravando, né, em filmagem, por exemplo, você já vê a filmagem, já tenta fazer a transcrição da filmagem, não deixar para muitos dias, porque você ainda está com aquilo impregnado em si, né, do que você observou. São alguns detalhes para ajudar a gente a desenvolver essa observação enquanto técnica, né. Então, vamos seguindo. Um exemplo aqui. Aqui eu trouxe um exemplo de um caderno, de um registro de um caderno de campo que
que é muito, eu considero ele significativo, porque até porque eu falei na web aula sobre pesquisas com crianças, né? Olha só, fui para a creche com o intuito de começar minhas observações no grupo 5, um grupo de criança de 5 anos. Porém, chegando na instituição, percebi uma movimentação. Nesse dia vi em cada sala somente um adulto para organizar as crianças, faltando um grande número de profissionais. Percebi que seria impossível ficar na creche somente realizando minhas observações no caderno de campo, nesse caso, né? Principalmente pelo fato de presenciar 2 professoras antes muito animadas e com todo o material organizado para desenvolver o que havia planejado. Uma oficina de papetagem com um coletivo de crianças da creche. Presenciando, o pesquisador falando, né? Presenciando tal situação, me ofereci para colaborar na organização, ficando responsável por um grupo de crianças em uma oficina. Então, o pesquisador saiu dos bastidores, saiu do seu local, né, de observador e se inseriu então naquela proposta que a creche, né, que o contexto educativo, essa determinada creche, estava organizando. Então, isso acontece muito em pesquisa, seja na creche, seja na pré-escola, seja lá na escola, né, no ensino fundamental. Então, a observação tem isso, né? Trabalhar com a observação pode acontecer situações como essa. Eu considerei importante porque traz uma pesquisa com crianças, e com crianças, realmente, o observador não fica só nos bastidores, ele adentra, né? Ele passa a ser, né, um sujeito também. Tino, o pessoal de Laguna está perguntando o que significa papetagem. Aí tu vai ter que explicar para ela. Papetagem quem é da educação infantil sabe, né? Com grude e papel para fazer tipo assim, sofá, mesinha, armário. Aí eles ficam papetando, ficam colando os papéis para ficar endurecido, né? É uma técnica, né, muito utilizada na educação infantil para fazer os móveis das salas e por aí por diante. Então, a entrevista. Então, a gente viu ali uma gama, né, de informações sobre o que seja a observação, né? E aí algumas dicas, do que é essa técnica de observação que se desdobra, então, em muitas outras, né, em muitas possibilidades, né? Agora, a entrevista. O que é essa entrevista? O que é essa técnica da entrevista, né? Conversa com o sujeito da pesquisa. Então, a entrevista é uma conversa a partir de objetivos bem definidos, partindo de questionamentos básicos conectados ao embasamento teórico e problema de pesquisa. Aquilo que se deseja conhecer do objeto de conhecimento. Okay? Tu vai para uma entrevista, vai para uma conversa, né? Tu vai pensando o teu objeto. O que teoricamente, né, tu quer saber desse sujeito que está sendo entrevistado, né? O objetivo, então, é a captação imediata e coerente dos dados desejados, sobre os mais variados tópicos e diretamente com os sujeitos envolvidos na pesquisa. Aí nós temos, então, a pesquisa estruturada, que é uma pesquisa que já tem um roteiro fixo. A pesquisa semi-estruturada é uma pesquisa que tem um roteiro, que a gente vai ver mais na sequência, mas ela não é fixa, ela não se prende a esse roteiro. E uma pesquisa aberta, uma pesquisa que tu vai para uma conversa informal. Tá? Geralmente na educação a gente usa a pesquisa semi-estruturada. Ela tem um roteiro, mas a gente não fica fixo, preso, né, a esse roteiro. Né? Então, como se coleta uma entrevista? Né? São gravadas áudio, posteriormente é um processo, né? É um processo demorado a transcrição, assim como das observações em vídeo. A observação em vídeo, trabalhar com observação de vídeo, exige do pesquisador muita paciência. E a entrevista também, porque a entrevista é em áudio, né? E também é um trabalho minucioso, tá? E demorado, né? Descrever exatamente o que foi dito, né? Exige, né, descrever exatamente, por isso que tu volta e volta o tempo inteiro ali no gravador, né? Então, são técnicas que exigem muita paciência e um trabalho muito árduo do pesquisador, tá? A entrevista, então, tem algumas questões que a gente aqui selecionou como sendo mais importantes. Assim, obviamente que é um amplo conhecimento fazer entrevista, mas a gente colocou com alguns aspectos, algumas variáveis que nos ajudam, né, e ajudam vocês a pensar sobre essa técnica. Né? As entrevistas servem para dar voz aos sujeitos,
ela torna-se muito interessante porque você vai ouvir o sujeito, né? Conhecer o tema e seus desdobramentos por meio da perspectiva desta voz, né? Então, assim, a voz, né? A voz, tu vai fazer uma pesquisa com o professor, tu vai dar voz a esse professor. Seja qual for o teu objeto de pesquisa, tu vai ouvir ele a partir da perspectiva, das concepções, né? Do ponto de vista deste professor. Né? É importante criar uma atmosfera de interação. E com a observação também. Essa atmosfera de interação, ela perpassa por todas as técnicas, seja da observação, da entrevista, né, com os sujeitos, né, e não uma relação hierárquica. Agora eu sou o pesquisador, me coloco na figura de pesquisador e, né, num patamar mais elevado. Não, você tem que se inserir a esse contexto, e interagir com esses sujeitos para poder o seu objeto, né, ser captado, né, e aí você vai ter uma coleta de dados com maior amplitude, assim, uma coleta de dados mais favorável, né, às suas análises depois, para você ver quais são as categorias de análise que você vai, né, elencar depois. Isso se torna importantíssimo, porque é dependendo dessa atmosfera de interação que que o sujeito, tanto na entrevista como na observação, vai se abrir para você ou não. Tá? É importante o pesquisador se apresentar flexível, né? Então, a flexibilidade do pesquisador torna-se, né, para criar essa atmosfera, né, algo importantíssimo, porém sem deixar de ter um caminho traçado. Então, assim, eu estou na entrevista, eu tenho um pré-roteiro ali, porque é semi-estruturada. Eu tenho o meu caminho traçado, mas eu não vou seguir esse caminho linearmente, né, de uma maneira direta. Eu vou trazer os pontos ali para que eu não possa me perder nessa conversa, nessa entrevista, mas também eu vou dar a possibilidade desse sujeito trazer outros elementos que eu não tinha pensado no meu roteiro. Tá? Então, por isso que esse roteiro é semi-estruturado. Ele irá conduzir, sim, essa conversa. Senão a gente acaba se perdendo. A gente sabe fazer entrevista, quem já fez ou quem foi, né, trocar experiência com um professor, a gente sabe que aí vem um mundo de coisa. Né, e aí eu tenho que focar no meu objeto, eu tenho que puxar a conversa para o meu roteiro. Né, mas não de uma forma hierárquica, cortando a entrevista, mas eu ir, né, de uma forma sensível, né, com muita sensibilidade, trazer, né, o entrevistado, né, o pesquisado, para aquele meu foco. Tá? Então, isso vai acontecer a partir das interações que eu vou ter com esses entrevistados. Tá? As entrevistas são gravadas em áudio, sendo o trabalho de transcrição também trabalhoso, demorado e minucioso, assim como as observações que a gente já viu ali, né, anteriormente. Aqui eu coloquei nós colocamos, né, eu e o Victor colocamos assim, um roteiro de entrevista de um tema qualquer que a gente, né, buscou, construções das identidades das professoras de bebês. Exemplo, né? Aí a gente elencou aqui, colocamos aqui, tinha mais questões nessa pesquisa, mas botamos aqui 11 questões. Então, aí esse foi o roteiro que a pesquisadora utilizou numa pesquisa semi-estruturada para fazer uma entrevista com as professoras de educação de bebês, né, professoras de bebês, lá de creche, né, de 0, né, a 1 ano e 9 meses. Então, ela tem essas perguntas, ela vai para a entrevista com essas perguntas e ela vai seguindo essa sequência, mas de uma forma aberta e não fechada. Tá? Depois vocês vão ler com mais calma, mais detalhadamente, as perguntas que foram organizadas para esse tema, identidades de professoras de bebês. Tá? E agora o questionário, então. O que é? Então nós tivemos a observação, a entrevista, o questionário. Vejam quantas técnicas a gente pode ter para desenvolver uma pesquisa. Né? E às vezes a gente vai usar 10, ou as 3, ou até mais. A fotografia, que a gente não colocou aqui, por exemplo. O caderno de campo, como uma técnica lá da observação, que faz parte do procedimento da etnografia. Então, quantos instrumentos, né, quantas técnicas de coleta de dados o pesquisador tem, né, às suas mãos para poder desenvolver uma pesquisa, para poder chegar às análises, às suas categorias de análise. Né? Então, assim, o questionário. O que é o questionário? Trata-se de uma série de perguntas ordenadas, as quais devem ser respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. Porque o questionário geralmente é uma amostra muito grande,
Geralmente tu faz com um grupo grande, né, de 100 pessoas, 50 pessoas, então tu não vai estar presente. Às vezes manda-se por correio, pela internet, por e-mail, né? Vocês já devem ter recebido por e-mail o questionário. Eu vivo recebendo questionário por e-mail para participar de pesquisas, nas quais só me mandam o objetivo, a problemática e o questionário para eu responder, que eu estou nessa amostragem, né? Faço parte dessa amostragem. Então o objetivo desse questionário é coletar uma grande quantidade de dados, olha só, com um grupo extenso de sujeitos participantes de uma determinada pesquisa. De tal forma que seria impossível o entrevistado estar, né, face a face, né, no aqui e agora da produção desse questionário, né. Os tipos de questionário, então, a diferenciação está nos tipos de pergunta. Então, podemos ter questionários abertos, fechados, de múltiplas escolhas, né, de múltipla escolha. Então, tem 3 tipos de questionário. Nós vamos ver mais à frente exemplo. Como se coleta, então, o questionário? E-mail físico ou eletrônico, como eu já falei, e disponibilizado aos sujeitos participantes da pesquisa, os quais, após preenchimento, retornam ao pesquisador. Geralmente pega uma amostra grande, um número, né, de amostragem grande, porque sabe que a devolução dos questionários nem sempre corresponde ao número de pessoas selecionadas. Tá? Então, algumas questões importantes assim, do questionário. Como a gente devem ser incluídas apenas perguntas sobre o problema de pesquisa proposto. Né? As perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa, especialmente porque o pesquisador não vai estar face a face, não aqui agora na hora de responder esse questionário, né? Então, por isso que o questionário precisa ser elaborado com muito cuidado, né? Devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade da pessoa, senão a pessoa inicia respondendo o questionário e se constrange essa pessoa, ela não devolve o questionário ou não continua a responder esse questionário. Então tem que ter um cuidado grande com o tipo das perguntas que a gente vai ser né, para o que vai responder o questionário. Deve ter em conta o sistema de referência do entrevistado e seu nível de informação sobre o. A gente vai elaborar um questionário e vai para uma pessoa que não tem relação nenhuma com o tema. Por isso que contextualizar esse questionário, de contextualizar os sujeitos e o texto, né, para depois pensar nas técnicas, né, e nos procedimentos de pesquisa. As perguntas não devem sugerir respostas, bem como devem possibilitar uma única interpretação e referir-se a uma única ideia por vez. Não devem induzir, né, uma resposta. As perguntas precisam ter um certo cuidado, né, para o entrevistado, né, se sentir à vontade. Perguntas simples até as perguntas mais complexas, as perguntas simples até chegar às mais complexas, não, ele desiste de responder também o questionário. As perguntas devem ser dispersas sempre que houver possibilidade de contágio, tá? Vamos ver aqui mais questões aqui, questões sobre o questionário. Cuidar com a apresentação gráfica do questionário, tendo em vista facilitar o seu entendimento. O questionário deve conter uma explicação, informando quem é o pesquisador, a instituição a que pertence, as razões para a realização da pesquisa e a importância da participação dos sujeitos para atingir objetivos. O questionário conter informações precisas acerca do correto preenchimento das questões. Por fim, recomenda-se a realização de pré-teste anterior à aplicação do questionário com todos os sujeitos participantes da pesquisa. Seria, né, podemos chamar aí uma fase exploratória desse questionário. Então, se a gente colocou aqui, aqui a gente dividiu em 3 sessões, tá? Roteiro, né, o roteiro desse questionário. Na primeira sessão a gente colocou perguntas fechadas. E a gente colocou tipos de perguntas que são fechadas. Botamos ali, por exemplo, os dados pessoais. São fechados, são perguntas diretas, né? Não, uma única resposta. Né? A seção 2, questões abertas. Aí a gente pensou professora de bebês atuante, que é a pesquisa lá das professoras de bebês, é a mesma pesquisa.
Então a gente colocou perguntas onde elas podem responder abertamente e que cada professora vai estar respondendo, né, dependendo da sua concepção, dependendo do que pensa a respeito do tema. Tá? E aí, a seção 3, questões de múltiplas escolha. A gente colocou sobre a formação inicial. Podia botar também o vice-versa ali, os temas. Foi só um exemplo, tá aqui. A gente colocou lá a primeira questão. A escolha pela profissão no magistério foi influenciada por qual das situações abaixo? Então, eu já ofereço nessa múltipla escolha uma resposta. Então, aí tem uma certa indução, né? Eu já tenho ali uma certa... eu deixo ali, né, algumas opções de resposta, por isso que é múltipla escolha. E o pesquisado, né, por meio desse questionário, vai escolher. Aí eu colocamos ali, então, a escolha da profissão no magistério foi da família? Foi o curso de fácil acesso? Ou você já atuava na área, né? Já de uma certa forma estava lá inserido numa escola, numa creche, numa pré-escola. A formação inicial contribuiu para que você se vê enquanto professora de bebês? Aí tem lá, sim, não, muito pouco, ou não falavam de educação de bebês no curso de pedagogia. Porque a formação inicial a gente está falando no curso de pedagogia ou do curso de magistério, né? Então, como você aprendeu a ser professora de bebês? Aí eu coloco múltiplas escolhas ali, ó. Curso de pedagogia, curso do magistério, quando fui mãe, nenhuma das opções, para poder saber então como ela, né, como é que ela se constituiu enquanto professora de bebês. Então eu questionei essas possibilidades, né, de ser perguntas fechadas ou de múltiplas escolhas.